Olá, hoje eu quero conversar com você sobre um dos textos mais disputados, mais discutidos do Apocalipse de João, que é o Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 10, texto conhecido como o Milênio. Nesta passagem, que você pode acompanhar em sua Bíblia, um anjo amarra Satanás por 1000 anos e depois que isto acontece, aparece Jesus, ressuscita os mortos, há um reinado de 1000 anos, após o reinado de 1000 anos, com os ressuscitados, Satanás é solto, é julgado, destruído pelo fogo e finalmente a seguir vem a cena do juízo final, o juízo sobre os bons e os maus, terminando com a Nova Jerusalém. Então esta passagem, especificamente a passagem do milênio, ela apresenta duas histórias que normalmente poderiam ser entendidas de forma diferente. Uma história é a história da prisão de Satanás. A história da prisão de Satanás, aqui dentro, fornece uma espécie de quadro maior da narrativa de Apocalipse 20. Se você perceber, começa falando sobre a prisão, termina falando sobre a prisão e no meio há um outro relato, que é o relato do reino de Cristo com os seus ressuscitados. Então, é preciso, inicialmente, separar as duas histórias, os dois temas, entendê-los em separado e depois juntar, né? O autor juntou os dois e em algum momento nós vamos ter que juntar os dois. Mas, inicialmente, eram duas reflexões distintas que corriam em separado no meio das tradições, tanto judaicas quanto dos primeiros seguidores de Jesus. Então, a tradição da prisão de Satanás é uma tradição antiga, você pode encontrá-la, inclusive, em textos judaicos do período do Segundo Templo, você pode encontrá-la em passagens de 1 Enoque, por exemplo, que é um apocalipse que não entrou na Bíblia, um apocalipse não canônico, é uma descrição da prisão de Satanás. Além de Enoque, há outros textos que relatam a prisão. Nestas tradições judaicas, os anjos caídos, chamados de vigilantes no livro de Enoque, eles iriam ser julgados no final dos tempos. Então, enquanto o final dos tempos não vem, eles estão presos. Então, a história é a história da prisão dos anjos caídos. Os anjos caíram, foram presos e no final dos tempos serão julgados. É essa história que fornece o quadro maior, então, de Apocalipse capítulo 20. E a história que está no meio aqui, que é a história do reinado de Cristo. A história do reinado de Cristo, por sua vez, tem relação com o tema do reino de Deus. O tema do reino de Deus também aparece nas tradições judaicas. É um tema importante, é um tema significativo e surge com grande frequência, tanto em textos do Antigo Testamento quanto em textos não canônicos, textos que não chegaram a entrar na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Em linhas gerais, nós temos 3 vertentes judaicas para falar de reino de Deus. Uma destas tradições entende que o reino de Deus iria se materializar na terra. Durante o período do reino de Deus, os judeus, o povo de Deus, iria experimentar paz, alegria, muita tranquilidade, muita felicidade, muita prosperidade na terra. O sofrimento ia passar, a morte ia passar, a opressão ia passar, seria um período de muita tranquilidade e paz na terra. O reino de Deus iria acontecer na terra. Este reino, então, iria colocar fim às dores e aos sofrimentos do povo de Deus e seria efetivamente uma inversão dentro da história da situação do povo de Deus. A inversão por quê? Porque eles sofriam, deixariam de sofrer. Eles eram perseguidos, deixariam de ser perseguidos. Eles adoeciam, deixariam de adoecer. Uma outra tradição entende que o reino de Deus não seria na terra. O reino de Deus iria dar fim à história e ele seria para fora da história. O reino de Deus seria transcendental. Então, quando o reino de Deus chegar, a história termina, o mundo acaba. Esta perspectiva de reino de Deus não imagina que a felicidade, a tranquilidade, a prosperidade seriam elementos do mundo material, mas seriam aspectos do mundo espiritual. Então, a primeira vertente entende que o reino de Deus iria acontecer na história e a segunda vertente entende que o reino de Deus iria acontecer fora da história. E uma terceira vertente que juntou as duas ideias. Essa terceira vertente imaginou um período de reino de Deus na história, por fim, o reino continuaria fora da história. É mais ou menos assim. O povo de Deus iria caminhar, os judeus iriam caminhar durante um período da história, o final da história,
debaixo de perseguição, angústia e tribulação. O reino de Deus iria se manifestar, esse reino iria inaugurar então a fase de felicidade, prosperidade e paz na terra, durante um período que é indeterminado. Há relatos judaicos de que o período seria de 400 anos, outros textos dizem 7 anos, então há diversos relatos judaicos para o período de tranquilidade na terra, mas em algum momento esse período termina com o fim da história e dali para frente o povo de Deus iria viver fora da história, para além da história, no mundo transcendental. Então, essa terceira perspectiva é uma junção da primeira, reino de Deus na terra, com a segunda, reino de Deus fora da história, no mundo transcendental. Então entenda que essas três perspectivas aparecem em textos judaicos anteriores ao movimento de Jesus, anteriores aos discípulos de Jesus, anteriores à igreja de Jesus Cristo. Então, quando o Apocalipse fala do milênio e junta estas duas tradições, a prisão de Satanás e o reino de Deus, os leitores do Apocalipse tinham estas questões em mente, tinham estes elementos em mente para compreenderem este texto. Então é à luz destas questões mais amplas que eu quero continuar interpretando com você o texto de Apocalipse capítulo 20, o texto do milênio, no nosso próximo encontro. Por enquanto é só, fique com Deus e até uma próxima.